Jéssica. Hoje nós vamos tratar da matéria de pacote anticrime. Falaremos a respeito das questões, das alterações, né, que ocorreram aí dentro do direito penal sobre essa vigência do pacote anticrime. Então, o que veremos nessa aula? Primeiro, faremos uma introdução breve, depois falaremos aí sobre as alterações no Código Penal, que daremos maior ênfase a essas questões. Seriam elas, né, sobre a legítima defesa, o roubo, o estelionato, lei dos crimes hediondos, a destinação de bens apreendidos, a audiência de custódia, a prisão preventiva, a investigação e as principais mudanças que ocorreram no Código de Processo Penal. E, ao final, faremos aí uma conclusão a respeito do tema. Não dá para a gente poder abordar aqui, né, tudo o que foi modificado dentro do pacote anticrime, porque é muita coisa, mas falaremos aqui sobre a maior parte do que foi alterado e as partes principais, o que foi mais importante nessas alterações aí. Da introdução. Recentemente foi aprovada a Lei 13.964 de 2019. Essa lei ela foi, criada no ano de 2019, porém ela entrou em vigor em janeiro de 2020, 23 de janeiro de 2020, proveniente de um projeto do governo denominado de pacote anticrime. Com a sua aprovação pelo Congresso Nacional, o Código Penal, bem como o Código de Processo Penal, sofrem alterações a partir do início de sua vigência, fixada para 30 dias após a publicação oficial. O texto aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República no Natal de 2019 tem por objetivo o aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal contra a criminalidade organizada, os crimes violentos e a corrupção. Uma vantagem estrutural da nova lei é o foco em medidas processuais, relacionadas à obtenção de provas e sua custódia, ou a melhoria da investigação criminal ou da capacidade operacional de órgãos públicos, com a criação de bancos de perfis, de dados multibiométricos e a possibilidade de destinação de bens apreendidos a órgãos de persecução e segurança. Houve algumas modificações em leis penais circunscritas. Todavia, há um pequeno grupo de crimes sem aumento generalizado de penas. Porém, é importante lembrar que o limite do tempo máximo de cumprimento de pena passou de 30 para 40 anos e também houve aumento dos prazos para a progressão de regime. Então, 17 leis brasileiras ao todo, foram alteradas aí. Das alterações no Código Penal, que é o que a gente vai tratar primeiro aqui, e falaremos aí de cada item que a gente citou na questão da introdução. Da legítima defesa. A redação anterior, ela é dada no artigo 25, do Código Penal, e ela fala o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E a redação, no caso, que foi dada aí pelo pacote anticrime, ou seja, a redação atual, ela diz o seguinte: o caput, ela se refere à mesma questão, que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. A modificação ela veio acontecendo no parágrafo único, que esse parágrafo único ele não existia anteriormente. E ele foi criado na vigência do pacote anticrime. E ele diz o seguinte: observados os requisitos do caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, na verdade, isso aqui acontece por uma questão que a gente verifica aí, basicamente política, essa alteração, porque o próprio caput do artigo já diz que qualquer pessoa pode, em defesa de si próprio ou de outra, dessa legítima defesa, ele pode repelir injusta agressão atual ou iminente. Isso aí, obviamente, englobaria também os agentes de segurança pública. Mas, por uma questão, a gente verifica aí, basicamente política mesmo, foi criado isso aí para especificar mesmo a conduta do agente, de segurança pública. O que a gente verifica não ser necessariamente cabível, mas eles entenderam por bem colocar essa alteração aí, então acrescentaram esse parágrafo único, e
dando maior capacidade aí, no caso, especificando a conduta do agente, né, de segurança pública no caso de legítima defesa. Então, verificamos que as alterações promovidas somente explicitam aquilo que seria o entendimento possível a partir da aplicação dos requisitos gerais da legítima defesa, contidos no caput do artigo. Assim, de um lado, somente se considerará em legítima defesa o agente de segurança pública que preencher todos os demais requisitos do caput, ao passo que, de outro, o novo dispositivo não impede que outras pessoas, que não os agentes de segurança pública, também hajam sob o manto da excludente de licitude, desde que atendidas as mesmas condições, dentre as quais é de se ressaltar o uso moderado dos meios necessários. Então, é o que a gente acabou de explicar aqui, né? O próprio caput do artigo engloba aí, de forma geral, as pessoas, né, comuns, aí, os civis, propriamente ditos, e incluiriam também, no caso, os próprios agentes de segurança pública. Porém, eles verificaram aí uma necessidade de especificar a conduta do agente de segurança pública e, devido a isso, a criação desse parágrafo único no artigo 25 aí do Código Penal. Sobre a pena de multa, a redação anterior dizia que, no artigo 51, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Aí a gente coloca uma observação, né, que a jurisprudência do STF, né, de acordo com essa jurisprudência, a multa não paga é dívida de valor e sanção penal. Portanto, o Ministério Público é quem teria legitimidade para executar a multa no juízo de execução penal, no prazo de 90 dias, seguindo o procedimento da LEP, né, que é a Lei de Execuções Penais. Caso decorrido o prazo e permanecido inerte a Fazenda Pública, então, né, era quem passaria a ter a legitimidade de executar no juízo da execução fiscal. Aí não seria mais execução penal, seria execução fiscal, que seria a Fazenda Pública. Então, em resumo, quem executa a pena de multa? Prioritariamente o Ministério Público na vara de execução penal, aplicando-se a LEP. Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias, após ser devidamente intimado, a Fazenda Pública irá executar na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei número 6.830 de 80. Então, o que acontece? Aconteceu uma divergência aí nesse artigo 51 anteriormente. O STF falava que quem tinha legitimidade para propor a ação, né, que executaria aí a multa, seria o Ministério Público, e seria, então, executado pelo juiz das execuções. O que acontecia era que o STJ vinha e falava o contrário. Ele falava que, na verdade, a pessoa que deveria executar essa multa seria o procurador, no caso, né, a procuradoria aí, da Fazenda Pública. E não a legitimidade seria inicial do Ministério Público. Então, isso acarretava uma divergência, né, jurídica entre esses dois âmbitos aí, judiciários, né? Então, o que acontecia? Por ter essa divergência, acabou com a alteração no pacote anticrime, né, vindo por prevalecer, então, o que dizia o STF. Então, nesse caso, passou a vigorar, então, agora em lei, né, a partir de 2019, aí, com a criação do pacote anticrime, passou a vigorar, então, a tese do STF, que quem tem a legitimidade para poder processar a multa seria, então, o Ministério Público, e quem teria a legitimidade de executar essa multa seria o juízo, né, das execuções penais. E aí, no caso não fosse o suficiente, então, o que seria o juízo da execução fiscal, passando para o procurador da vara da Fazenda Pública, tá ok? Aí é o que a gente verifica, né, na redação dada pelo pacote anticrime. Então, artigo 51, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Então, ele já vem trazendo essa nova redação, né? E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, a multa não paga é considerada sanção penal, portanto, será executada pelo Ministério Público perante o juiz da execução penal, inicialmente, né? Portanto, em direito processual, irá prevalecer o rito da execução penal.
Entretanto, em direito material, irá prevalecer o rito da execução fiscal, pois também é considerada dívida de valor. Então, é o que a gente explicou anteriormente, né? Antes, o próprio artigo dava aí duplo entendimento. Então, por dar esse duplo entendimento, o STF entendia de uma forma e o STJ entendia de forma diversa. Devido a isso, foi necessário, no pacote anticrime, que fizesse essa modificação para que tivesse, então, apenas um entendimento entre as duas instâncias. Então, o que acontece a partir de agora? A pessoa responsável, né, que teria ali a legitimidade para poder propor a execução da multa, seria o Ministério Público, e a pessoa responsável a executar isso seria o juízo da execução penal, inicialmente. Caso não fosse suficiente, então, como a gente relatou abaixo, né, quanto ao direito material, seria, então, a execução fiscal aí a ser responsável por essa execução da dívida de valor. Alteração também temos em relativo ao tempo de cumprimento de pena. A redação anterior, que está prevista aí no artigo 75, relata que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. O parágrafo 1º, ele relata que, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, exemplo, se a pessoa é condenada a um furto hoje, e pega a pena aí, vamos colocar, de 3 anos, e amanhã ela é condenada, tá teoricamente, óbvio, isso vai acontecer dessa forma, mas, né, pode ser. A pessoa é condenada a uma pena num crime de tráfico de drogas e ela pega a pena de 5 anos e aí vai somando, dentre outras penas, né? É condenada a um 121, né, que seria o homicídio, a uma pena de 10 anos de prisão e isso vai somando. Então, o que acontece? Ela pode ter a pena até de 100 anos, né? A gente vê aí muito na mídia divulgar isso. Fulano foi condenado num júri popular, foi condenado nisso, naquilo outro, a uma pena de 50, 60, 100 anos. Mas o que acontece é que ela não pode pagar em regime fechado essa pena, né, de 100 anos. Então, o que acontece aqui? Que esse artigo 75 estipula o tempo máximo em que a pessoa pode pagar uma pena. Anteriormente, então, esse tempo máximo de cumprimento, né, no regime fechado seria de 30 anos. Porém, com a modificação aí, com a nova redação dada pelo pacote anticrime, a gente verifica que teve uma alteração nessa pena aí. Então, vamos ver. O que descreve agora, né, a nova redação do artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, passou de 30, né, que era a redação do artigo anterior, para 40 anos. Quando o agente for condenado a pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, é o que a gente relatou aqui também. A mesma questão dada para os 30 anos vale para os 40 também. Que a pessoa não pode, né, passar mais, atualmente agora, de 40 anos presa. E tudo isso que a gente está relatando aqui, todas essas mudanças, né, é importante falar que não existe essa questão da irretroatividade, né, porque a lei aqui é maléfica. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa que foi condenada em 2018 a uma pena, né, que não poderia passar de 30 anos de pena de regime fechado, ela obviamente não vai vir agora, com a modificação do pacote anticrime, a passar para 40 anos, ainda que a pena tenha sido estipulada a 100. Vamos colocar assim, né? Então, vai continuar a vigência do máximo de 30 anos. Então, essa redação nova só vale para crimes cometidos após a entrada, né, da vigência aí do pacote anticrime, tá ok? Então, o que acontece? Trata-se de norma nativo legis impégios, maléfica ao réu, e por isso somente poderá ser aplicada para os crimes ocorridos a partir da entrada em vigor da lei, e não anterior, né, como a gente está relatando aqui. Então, essa questão é importante ser observada, né, que teve essa modificação, e nesse caso, né, vários juristas, vários penalistas já queriam que essa modificação dessa questão do tempo de pena máxima, né, fosse alterada, porque o que acontece? Quando isso aí foi entrado em vigor, né, a gente coloca aí, por exemplo, o Código Penal, ele é de 1940, então olha quantos anos atrás
que isso foi, né, proposto e foi aceito. Então, o que acontece? O tempo estipulado de vida do ser humano, anteriormente, era 1. Né? Então, a gente hoje conseguiu alcançar com questões de saúde, né? Questão de qualidade de vida mesmo, essas questões assim, trouxeram para a gente um maior prazo, né, de vida. Então, o que acontece? Essa modificação aconteceu justamente por isso, porque foi analisado aí que como a gente tem, hoje em dia, né, um prazo maior de vida, então, obviamente, essas questões aí devem ser alteradas de acordo com o tempo que a gente tem de cumprimento de pena também. Os requisitos do livramento condicional. A redação anterior, ela é descrita no artigo 83. Tudo isso, viu, gente, são as atrações do Código Penal, lembrando aí que vai ter tudo descrito no Código Penal, por isso que a gente coloca o artigo e não coloca qual código que é, porque acima já demonstra, né? O artigo 83, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que ele foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, a redação aí dada pelo pacote anticrime, ele relata o seguinte, né? Relata um inciso aí a mais, né? Que a gente pode observar aqui agora. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que comprovado, aí a gente vai para as questões aí da modificação, o bom comportamento durante a execução da pena, né, que primeiramente aqui falava comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, e isso dava, assim, vários entendimentos. O que seria satisfatório? O que é satisfatório para mim é satisfatório para você? Pode ser que não. Então, o que acontece? Juntamente aí com a alteração, né, da redação do pacote anticrime, foi criada essa questão do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, a gente deve observar essa questão, que foi a alteração principal aí do artigo 83, né, que a pessoa, então, ao fazer o pedido, né, ela alcançou ali o tempo necessário para o livramento condicional, ok. Ao alcançar isso, o advogado ou seu defensor vai entrar com um pedido para poder fazer, para ela alcançar aí esse benefício. E aí, ok, fez o requisito. Só que se a pessoa tiver cometido falta, observa-se, né, de novo, falta grave, durante o lapso temporal de 12 meses anteriores à data do pedido do livramento, ela obviamente vai ter o seu pedido aí negado, né, porque ela cometeu essa falta grave e hoje em dia já está descrito pelo pacote anticrime. Lembrando que isso aqui é válido apenas para os delitos cometidos, né, e para, no caso aqui do livramento condicional, requisitado ou pedido aí após a vigência do pacote anticrime. A linha C aí fala do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, né, isso aí já estava descrito anteriormente, e a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso aí também já estava descrito no artigo anterior, né? Então, a modificação que a gente vê mesmo, né, que foi feita aí, foi primordialmente na linha A, que tirou o comportamento satisfatório, que daria aí vários entendimentos, e colocou-se o bom comportamento durante a execução da pena, que vai ser, obviamente, tratado, né, e descrito aí pelo diretor do presídio em que a pessoa se encontra acautelada. E acrescentou o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, que anteriormente não existia isso aí, como requisito, né, para aquisição do livramento condicional pelo apenado. O confisco alargado. O artigo 91A, ele descreve o seguinte, que na hipótese de condenação por infrações as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, os efeitos extrapenais específicos dependem de declaração expressa na sentença penal condenatória
e somente incidem em determinadas condenações criminais. Além disso, para que incidam no caso concreto, é necessário que sejam expressamente requeridas pela acusação, ou seja, pelo Ministério Público, né? Aqui no caso, o MP, não necessariamente de Minas, né? Mas o MP de forma geral, através da sua denúncia. O efeito extrapenal específico previsto no artigo 91 do Código Penal, incluído pela Lei número 13.964 de 2019, né, o pacote anticrime, denominado pela doutrina de confisco alargado. Ele trata-se de um efeito extrapenal específico da condenação que visa a perda de bens ou valores acrescidos ao patrimônio do condenado por meio do exercício de atividade criminosa. O objetivo do legislador é impedir o enriquecimento criminoso, ou seja, o enriquecimento ilícito, né? Então, aí nesse artigo, o que a gente pode observar do confisco alargado? Primeiramente, né, ele fala que ele só pode ser aplicado nas leis, né, que cominem pena máxima, lembrando que existe em qualquer artigo, você vai ver aí, pena mínima e pena máxima. Então, a gente deve observar aí essa questão, que a pena máxima, ela deve ser superior a 6 anos de reclusão, tá ok? Então, isso aí é um dos requisitos para que possa colocar esse artigo 91A.